Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao 30. Naquele tempo Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de sua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, diante deste agir, vamos escutar o nosso diário bíblico, a palavra que é direcionada pelos freis, onde que vem direcionar para nós. A mulher cananeia representa a nossa vida, o seu pedido. Também nós, quando reconhecemos a nossa miséria e nos aproximamos de Deus com humildade e arrependimento, recebemos a cura interior e a libertação que necessitamos. Então, neste mover, eu coloquei aqui o que o texto diz para mim: reconhecer a minha miséria e me aproximar de Deus com humildade e arrependimento. Sabe, irmãos, diante de qualquer palavra que é dito para a gente, diante de uma palavra, qual é a minha reação? Aqui, Jesus falando, ele já sabia qual seria a reação dessa mulher, porque ele conhecia o íntimo do coração. Então, quando ele fala daquele jeito, ele só esperava o que a reação dela. E ela teve coragem e falou. É assim que acontece ao nosso coração, quando nós estamos diante de uma situação adversa e nós sabemos que nós temos que silenciar e falar palavras com humildade. Isso mexe com o coração das pessoas. Isso faz com que as pessoas compreendam que você é uma pessoa humilde. E a humildade conquista o coração de Deus. A humildade da pessoa, o que é uma pessoa humilde? Vou dar um exemplo. Muito assim, machucado, né? Porque ofendido. E na hora do mover do Espírito Santo me vinha para mim dar um presente e pedir perdão para a pessoa, porque eu estava errado. E aí, o mover do Espírito Santo eu fiz. Eu tinha uma camiseta que estava escrita assim, na época eu tinha loja, né, de artigos religiosos, eu estava escrito assim: "Deus não escolhe os seus capacitados, mas capacita os seus escolhidos." E eu dei essa camiseta. Cheguei lá na casa do irmão, bati palma, conversei com ele, falei: "Me perdoa, eu errei." A pessoa falou para mim por que ela reagiu desse jeito, por que ela fez isso. E ali conversamos e a pessoa ficou meu amigo, eu fiquei amigo dessa pessoa. Por que eu estou contando essa pequena história? Não para desfazer dessa pessoa, nem falar mal da reação da pessoa comigo, porque ela teve uma reação enérgica diante de uma situação errada que eu tinha feito. Mas eu também não tive a intenção maligna, mas o inimigo usou que eu poderia ter feito dessa situação. Nós poderíamos ter brigado, matado o outro, alguma coisa, uma briga, uma discórdia. Mas um coração cristão você silencia e você clama o Espírito Santo e deixa abaixar a poeira para você ver qual que é a verdade. E diante da verdade é a humildade. Por mais que você seja humilhado, ainda você reconhecer que você errou. Então, querido irmão, essa mulher reconhece. Ela foi comparada porque Jesus tinha uma missão a fazer e ele não podia parar naquele momento. E ela, naquele momento, fala para Jesus: "Mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa, da refeição das criancinhas." E naquele momento Jesus vê a humildade do coração dessa mulher. E naquele momento é atendido o que ela pede. Então, querido irmão, tudo isso aconteceu comigo, tudo isso pode acontecer com você. Talvez uma reação tua de estourar, de brigar, de discórdia. Um coração humilde, ele silencia, aceita a humilhação, porque os humilhados serão exaltados, mas ao mesmo tempo ainda se humilha mais ainda, e reconhecendo as tuas falhas e falar assim: "Eu errei,
eu errei, eu sou errado, eu fiz tanta coisa errada também. Sabe, irmão, por que eu estou falando isso? Porque o mal não suporta um coração humilde. O mal não suporta quando você reconhece as suas falhas. O mal não suporta quando você troca a tua arrogância, o teu orgulho, pela tua simplicidade, pela tua humildade, e você bater na mão no teu peito dizendo assim, eu sou cristão. Eu não posso continuar com essa situação maligna. Eu não posso continuar alimentando o mal. Eu não posso continuar levando discórdia. Eu tenho que acalmar a situação. Eu tenho que ter a mansidão no meu coração. Por isso, Senhor Jesus, diante de todas as situações da minha casa, da minha família, aquelas curas que a gente busca, irmão, irmã, porque essa mulher pedia pela sua filha. Essa mulher pediu pela sua filha para expulsar o demônio dela. Então, diante da nossa humildade, o primeiro passo, reconhecer o teu eu, reconhecer a tua pequenez, reconhecer as tuas misérias. Fala para Jesus, fala, Senhor, eu sei que eu erro, eu quero mudança na minha vida, Jesus. Eu quero mudar diante dessa situação, eu quero mudar diante deste pecado, mas, Senhor, coloca a tua mão dentro da minha casa, tira toda essa bagunça que está acontecendo, tira toda essa ira, tira toda essa raiva, tira toda essa situação maligna, talvez não é um maligno, mas é uma situação maligna que o inimigo tem colocado, porque falta humildade nesta casa. Falta a humildade de todo mundo se reconhecer que erra, todo mundo reconhecer que é falho, todo mundo reconhecer que peca e nesse reconhecer se arrepender. Não é só reconhecer. Talvez a pessoa fala assim, eu faço isso de errado, mas continua fazendo. Aquele que é humilde, ele faz as coisas erradas, ele reconhece, mas ele se arrepende e ele volta atrás. E ele, na humildade, ele pede perdão para Deus. Então talvez a tua casa está faltando, meu irmão, minha irmã, a humildade de reconhecer, e a humildade de pedir perdão, e a humildade de se reconciliar com Deus e com o teu próximo. Por isso, neste momento, Senhor, dai a graça a esta família, dai a graça a esse irmão, essa irmã que está agora nesse momento de oração, para que tenha humildade no coração. Xandalai ali 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 ali. Xandalai alamai ali 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 ali. Xandalai alamai ali 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 ali. Chegou até o momento da reconciliação. Chegou o momento de você expulsar o mal dentro da sua casa. E o primeiro passo é a humildade do teu coração. O primeiro passo é reconhecer as suas falhas. O primeiro passo é reconhecer tuas misérias. E creia, neste momento, as situações malignas que estão sendo eliminadas dentro de uma família. Porque as acusações vão parar. Cada um vai olhar para dentro de si e tomar uma decisão de mudança interior do seu falar e do seu agir. Cada um. Eu tenho certeza, Senhor, que haverá muitas mudanças no meio de nós. Muitas mudanças no nosso coração. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito